Boa noite a todos. Trago um abraço carinhoso da co-irmã Cacique de Barros, Sapucaí do Sul, onde o Cacique de Barros é o Padre Cacique, da Avenida em Porto Alegre, do Asilo Padre Cacique. E esse homem era um homem da caridade. Essa associação, ela também tem lá na sua matriz de fundação esse interesse, essa intenção. Talvez seja por isso que somos tão co-irmãos dessa sociedade que aqui estamos agora. Nós vamos falar nessa noite sobre umbral, mas também sobre espíritos, onde vivemos depois da morte do corpo físico, por que estamos aqui ou estamos lá. É um apanhado geral desse momento da nossa vida. Nós somos espíritos com muitas existências, uma vida única. Então, esse período que nós vivemos com necessidade de encarnação, nós vamos ter várias vezes a experiência do corpo físico e do retorno ao mundo espiritual. Nós temos nas tradições religiosas, nas religiões mais antigas, nós temos coisas muito bem estabelecidas. E por nós termos tido tantas vidas, muitas delas foram nessas tradições religiosas. Nós temos um atavismo muito grande, ou seja, um caminho que nós percorremos quase sempre, sem parar para pensar. E essa questão do umbral é uma das que a gente acaba deixando dessa maneira. Continua assim, está tudo bem o que eu entendo. Então talvez seja útil a conversa que nós temos, até para estabelecer algumas diferenças, alguma compreensão a respeito do que o Espiritismo fala ao respeito de umbral ou o que ocorre depois da morte do corpo físico. Nós temos quase que sempre nessas doutrinas religiosas a questão de se formos bons, vamos para um lugar onde vamos gozar, ter o maná e não vamos ter mais dificuldades. Vamos tentar e ficar ociosos, e que coisa mais difícil que deve ser. Mas, se não formos bons, nós vamos para um lugar muito ruim, geralmente associado com altas temperaturas, com calor. E lá nós vamos purgar eternamente, segundo a tradição mais comum religiosa. Mas engraçado que nem sempre é só o calor. Na Índia, por exemplo, há um dos infernos que não é apenas aquecido, há o aquecido, mas há o gelado. Com muitas dores também, porque o frio é inconveniente quando demais. Mas, assim mostra que é nós tentando explicar o que não conseguimos quando estamos encarnados. Ainda é aquela visão do juízo final, onde o juiz separa os bons e os não bons, os justos e os injustos, e um vai para o céu, o outro para o inferno. É uma alegoria. É apenas um momento que nós estamos vivendo de não sermos bons, porque todos fomos criados para ser felizes. É feliz quem é bom. Essa ideia do sofrimento físico, para poder recuperar porque formos maus, ou para ficar eternamente lá, conforme as tradições religiosas, é exatamente a expressão da nossa ignorância a respeito do assunto. De acharmos que é assim, porque fomos acostumados a pensar assim. E para que a gente faça uma memória do que mais ou menos estamos falando a respeito de umbral, nós vamos mostrar um vídeo sem áudio. O objetivo é nós apenas vermos, lembrarmos o que é o umbral. Aqui nós vamos ver um trecho do filme Nosso Lar, que ele vai soltar a qualquer momento, e nós vamos ver André Luiz. Logo que ele retorna à pátria espiritual,
ele não está numa boa condição. Ele teve uma vida um pouco desregrada, problemática, e dessa maneira ele desencarna. E não passa por uma situação muito feliz, mas por suas escolhas. Johnny, eu estou por você, olha, se você quiser soltar. Então, uma sensação de queda de um plano maior para um plano menor. Dando-se conta, nos primeiros momentos, que o lugar é desagradável, uma sensação de estar perdido, desorientado. É assim que nós, espíritos, nos comportamos em algumas vezes quando voltamos ao mundo espiritual. Especialmente porque escolhemos voltar assim. Nós vamos ver no final da conversa de hoje que é uma questão de escolha. As trevas, a escuridão, o frio, a fome, as necessidades fisiológicas, o espírito que desencarna nessa condição acaba por ter o seu psiquismo extremamente envolvido pelo próprio ambiente. E vai tendo que assimilar, entender de uma forma difícil a necessidade do respeito ao corpo físico, no caso do André Luiz. Era um fumante, era alguém que usava álcool. E acabou entrando no mundo espiritual como um suicida indireto. Passando nessa região mais difícil de trevas, durante 8 anos, segundo André Luiz nos informa. Mas chega um momento que entendemos algo, que pedimos e somos, por fim, ouvidos, porque pedimos com intenção verdadeira, com coração, com entendimento. E os benfeitores, aí sim, conseguem nos acessar. Antes não, nós não o permitimos. Foram as nossas escolhas que nos levaram até essas dificuldades. Aqui os benfeitores de nosso lar, então, resgatando André Luiz, que agora vai receber o tratamento devido, o cuidado necessário. Mas mesmo estendendo a mão, muitos de nós na situação em que queremos estar, não atendemos, preferimos continuar sofrendo, perdidos, desorientados. Passamos assim ideia como sentimos e dado a materialidade que temos, nós vivemos aquilo como se estivesse vivendo aqui no corpo físico. Muitos de nós, inclusive, desencarnam e não percebem que desencarnaram. Continuam vivendo uma vida tão material quanto tiveram quando encarnados. E essa dificuldade de desprendimento da materialidade é com que faz que o espírito continue sendo o que é. Materializado nas suas
intenções, nos seus vícios. Então, quanto mais materializado eu estou, mais vicioso eu estou, mais denso é o meu perispírito e mais impressões eu vou ter desse mundo espiritual inferior. Aí, se somar outras coisas como culpa, raiva, ódio, vingança, ainda mais ficará pesado para mim. Quanto mais sutil a minha vida, mais desmaterializado eu for, está mais voltado para as coisas espirituais do que materiais, as coisas morais da vida, quando eu desencarnar, o meu perispírito vai estar leve, suave, sutilizado, dado a minha condição moral, me dando condições de estar num lugar mais condizente com a minha vida. Ou seja, é uma questão de escolha. Então, o estado evolutivo determina o perispírito que nós vamos ter. E, dessa maneira, a qual grupo nós vamos estar associados? Nós vimos ali que André Luiz, quando desencarnou, ficou atrelado a um grupo condizente à inferioridade que ele tinha. E onde é que era aquele local ali? André Luiz traz o conceito de umbral, que é o que nós estamos nessa noite conversando. Não há a palavra umbral nas obras básicas, nas obras de Allan Kardec. Há uma citação na Revista Espírita, e é como porta de passagem. No espanhol, que é trazido para o português, umbral é a soleira da porta, uma porta normal, a soleira, a parte de baixo, aquele umbral. Mas muito mais antigamente do que a tradição dos espanhóis, nós já vimos, em Roma, por exemplo, eles colocavam nas laterais da porta, que não é a soleira, eles botavam, dizendo que colocavam no umbral da porta, uma plaquetinha escrito Cave Canem, acautela-te do cão. Nós botamos no nosso portão, cuidado com o cachorro, vem de lá. Nós pegamos na Páscoa, que passou recentemente, na orientação que Moisés tem e vai lá e coloca o sangue do cordeiro nos umbrais das portas daquelas famílias que seriam salvas, o filho mais velho, o primogênito, dessa maneira seria poupado pelo anjo da morte. Ele vai lá e coloca na parte de cima, nos umbrais. Na psicofísica, umbral significa simplesmente a passagem do ambiente claro para um escuro através de um portal. Essa é a que se aproxima dessa passagem que nós estamos aqui para o mundo espiritual. Só que nem sempre é da claridade para o escuro. Às vezes é do escuro para a claridade, para lugar melhor, devido a nós, espíritos, estarmos assim o assado. Então, umbral, na obra de André Luiz, ele está referenciando a trevas, a sofrimento. E é apenas na fala de André Luiz como repórter, que é do mundo espiritual, mas através das suas vivências. Há quem diga que é invencionice do André Luiz, dizendo que no Kardec não está. Mas no Kardec também não está escrito a reforma íntima, não está escrito as questões psicológicas que a gente tanto trata na doutrina espírita a respeito do espírito, bipolaridade, pânico, e são coisas que nós falamos, reforma íntima. Então, o conceito está no Kardec, como nós vamos ver lá no final, onde é que é o umbral. Então, as obras complementares, elas vêm nos dar mais informações específicas. Por isso que André Luiz, quando se refere a umbral, ele está falando de trevas, lugar de sofrimento e dor. Dessa maneira, nós vamos ver a questão 86 do livro dos Espíritos, onde ele vai dizer: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita, do mundo espiritual.
Vejam bem, se aqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, o mundo físico a qual estamos agora, quando estamos no mundo espiritual não significa que é só umbral, que é só trevas. Mas uma parte é. Assim como aqui nós encarnados, não significa que tudo é o caos. Nós vivemos numa harmonia relativamente melhor do que na Idade Média. Mas aqui também tem o caos. O Espírito responde, de certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos. Portanto, um sobre o outro incessantemente reagem. Dessa maneira, quando os espíritos que estão no mundo espiritual, que onde é que é o mundo espiritual? É lá adiante. É lá em cima, é lá embaixo, é aqui onde estamos. A correlação, a interação é o tempo todo. Na 87, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? O espírito vai responder, estão por toda parte. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados. Estão constantemente conosco. E os espíritos inferiores vão a lugares possíveis. Os espíritos superiores vão onde quer. Tem aí um conceito, liberdade. A liberdade que o espírito superior tem de vagar onde quiser, de andar onde quiser, vai pelo tamanho da responsabilidade que ele adquiriu. Então nós vemos um espírito superior indo nas regiões de trevas para auxílio, para socorro, para orientação ainda dos espíritos que lá estão. Mas nós não vemos um espírito que sai lá das regiões de treva visitar essas regiões mais elevadas. No entanto, onde é que é as trevas? Onde é que é os lugares perversos e ruins? Onde estão os benfeitores no mundo espiritual? Bom, ao lado de vários de nós estão sentados benfeitores. Estão nos amparando, estão nos dando passes, estão nos orientando. Mas também lá, quando nós estamos no nosso dia a dia, cruzando o portão ali, fora das barreiras de contenção da casa, nós voltamos a andar com os nossos habituais companheiros. E por quê? Por uma questão de sintonia, de escolha. Nós escolhemos os amigos que vamos andar. Dessa maneira, ao desencarnarmos, nós vamos para um estágio entre uma vida e outra. Esse estágio, nós vamos dizer que o espírito está errante, ele está na erraticidade. Como no romance Dom Quixote, o cavaleiro errante, significa que ele só andava com a necessidade de ter um rumo, sempre procurando, sempre tendo uma necessidade de recomeçar. Nós, quando estamos na espiritualidade, quando estamos fora do corpo físico, estamos nesse aguardo de retomarmos a vida física. E vamos ser espíritos errantes até quando? Até sermos puros espíritos. Espíritos superiores, não necessitarmos mais reencarnarmos. Dessa maneira, pensando nas críticas de André Luiz, quem fala que André Luiz criou as trevas para que a gente entendesse da forma dele, parece que não tem comunicações mediúnicas nas casas onde frequentam. Porque a todo momento, quando nós estamos nas casas espíritas que tem comunicação espírita, isso é normal. Nós estamos lá conversando com as entidades, recebendo informações do que estão sofrendo, o que estão passando, onde estão, por que fazem os outros sofrerem.
Então, essas trevas que não está no Kardec, as pessoas dizem que é André Luiz, a gente acaba vivenciando o tempo todo. E isso é complementar à doutrina espírita. É real porque somos espíritos interagindo na objetividade. É real a nossa demanda. E muita coisa assim em Kardec. Kardec, na Gênesis, no capítulo dos fluidos, no item 36, fala que rapidamente as materializações são possíveis. Há uma nota logo depois, no tempo em que Kardec escreveu isso, William Crookes, nos experimentos com o espírito Kate King, ainda não tinha feito os seus estudos, onde o espírito permanecia durante muito tempo largamente materializado na frente do William Crookes, um pesquisador inglês. Então nem tudo vai estar no Kardec. Essa vivência que nós temos como estudantes da doutrina espírita nos mostra que o umbral, como o André Luiz descreve, é exatamente dessa maneira. E não é para impor medo ou culpa como as religiões comuns, é uma advertência. Olha, é como Elias exortando ao rei judeu: segue o caminho correto, faz o bem, não te equivoca. É uma exortação para acertarmos, não o contrário. Não é para termos notícias espirituais, é para sermos melhores. Por que a gente vem fazer o tratamento espiritual? Para ficar bem. E como é que ficamos bem? Porque somos tratados espiritualmente, as companhias espirituais. Mas nossa mente está mudando de sintonia. As nossas escolhas vão ser diferentes. Por isso que o tratamento espiritual é eficaz, efetivo, para quem usa do que Jesus dizia: vai, meu filho, a tua fé te curou. A gente contribui e aí dá efeito. Não contribuindo, a gente escolheu não ficar melhor. Dessa maneira, não são maus os espíritos eternamente. Nós fizemos um estágio no erro. E nós vamos superar esse estágio no erro. Saindo desses umbrais, como André Luiz descreve, e avançando, progredindo. Ao desencarnar, os espíritos mais conscientes colhem os méritos dos seus esforços e das suas privações. O que acontece quando desencarnamos? Se o espírito foi trabalhador, consciente, fez o bem nas suas possibilidades, ou seja, foi humilde nas suas realizações, ele vai, ao desencarnar, colher os méritos do que fez. Aqui nós reconhecemos os benfeitores. Quando desencarnam, continuam se preparando e vão vir nos auxiliar, muitas vezes nas casas espíritas, sendo espíritos trabalhadores, aos quais nós chamamos aqui de benfeitores. Já os espíritos que sintonizam com o ódio, com a vingança, com a perversidade, aproximando-se da natureza animal, nós somos muitas vezes mais animais do que espirituais. Esses são espíritos tão densificados na matéria que, quando inconscientes a respeito da sua situação, do seu estado errante, vivem como encarnados, sofrendo e fazendo sofrer, e assim são cooptados a fazer o mal. São aqueles espíritos nas sessões mediúnicas nos dizem: eu fui colocado do lado de tal pessoa para que ela sentisse as dores que eu sinto, a angústia que eu sinto. Eles são espíritos que eram tão materialistas que, ao desencarnar, continuaram vivendo como se nada tivesse acontecido, nem percebido em alguns casos, ou querido ficar com as suas posses, nas suas casas, com a sua família, com o seu trabalho, com as suas coisas. E esse, mais do que mal para os outros, faz mal para si mesmo. Porque inconscientemente, mesmo que no fundo a consciência a gente saiba que ela não está cessada, mas ele vai no desespero de tentar recuperar o que tinha, a vida física, que não vai voltar naquele corpo. A intuição existe, é no próximo corpo. Mas ele lá vai ser cooptado. Então,
umbral, nessa convivência com espíritos benfeitores, também há espíritos ignorantes. Esses vão lá e aliciar, capturar, em alguns casos sequestrar, ser malvados com eles e vão colocar acompanhando alguém, para que a pessoa sinta aquelas dores, ou para que lhe tomem fluidos para usar negativamente contra alguém. Daí vem os espíritos que chamamos sofredores. E quando conscientes, quando desencarnam e não são benfeitores, conscientes, são tidos como as mentes dilaceradas, em alguns casos, pela culpa, pela mágoa. Eles têm muita mágoa de alguém ou se sentem muito culpados. Há médiuns que relatam a visualização de espíritos culpados, eles deslacerados, machucados, não se permitindo recuperar-se do tamanho da culpa consciencial. Há os que são magoados, aqueles que não perdoam, que fizeram isso porque a sua família continua adiante mas deviam ter me esperado. Como vão ter outros cônjuges? E ficam dessa forma, magoados, e vão se colocando numa situação psicológica tão difícil, espiritual tão difícil, que também fazem o mal, porque acabam não fazendo bem. E são também arrastados pelos espíritos inferiores e se tornam indiretamente malfeitores, como os outros. Esses outros. Já os conscientes, mais frios de coração, eles querem fazer o mal, vingar-se, querem prejudicar a humanidade em alguns casos, a alguns grupos talvez, em casos específicos. Mas esses são conscientes, são perversos, gostam da crueldade e da maldade. São irmãos nossos ainda ignorantes, mas são irmãos nossos. Onde é que eles estão vivendo todos esses desencarnados? Benfeitores, sofredores, espíritos que se tornam argumento do mal na mão de malfeitores e malfeitores propriamente ditos. Estão vivendo ao nosso lado, próximos a nós. A nossa escolha de sintonia é um com o outro. Recentemente um colega que é barbeiro, cabeleireiro, recentemente, 2 semanas, ele teve uma mãe muito brava entrando na sua barbearia e reclamando que ele fez algo muito ruim no cabelo do seu filho, que é adementado. É um dementado, mas com uma consciência suficiente para poder se manifestar, para andar para lá e para cá. E o corte estava muito mal feito mesmo. E ele pagou. E a pessoa entrou dizendo, ele fez aqui. Porque ele não sabe dizer onde que é. É aqui o lugar perto de casa. Foi você que fez, você vai arrumar. E ele disse, olha, não foi, mas está muito ruim. Nós vamos arrumar. Independente do que foi. Sentou a mãe, sentou o jovem, que era maior que ele. Ele arrumou o cabelo, arrumou-lhe a barba. Ele ficou muito satisfeito, olhou para si no espelho e ficou contente, ria-se. Por que meu filho está tão feliz? Eu pareço o youtuber que eu tanto gosto. Foi uma escolha de segundos entre acolher aquela família que não teve o gasto feito ali e não podia fazer um novo gasto, porque a mãe explica, não adianta você arrumar porque eu não tenho como pagar, tive que comprar os remédios dele. Ele disse, não estou falando em cobrar, não, estou falando em arrumar. A escolha dele foi acertar foi andar com o benfeitor. Podia ter se tornado um caos, um horror aquela situação. A mãe sair e fazer um marketing negativo, que ele é muito mais ativo, o marketing negativo, do que o positivo. Poderia ter sido muito ruim para a empresa dele, para os negócios, e ele não faz uma caridade. Conseguiu um cliente a mais, uma admiradora a mais, e se sentiu bem. É uma questão de escolha. Onde é que estão os nossos irmãos no umbral? Às nossas voltas. Não estão lá
não há longe. E os nossos irmãos do umbral têm características bem conhecidas. Procuram vícios, alimentação, bebida, droga, vícios mentais, falar mal, invejar, fofocar, isso também é vício. Relacionamentos, procuram abrigo e sem consciência não percebem que estar ali é uma decisão deles, é uma decisão provisória deles. Por que provisória, Neville? Porque não há espíritos que foram criados para eternamente sofrerem. Muito pelo contrário, Deus, nosso Pai, infinitamente bom e justo, e na Gênese complementa, inteligente. Nos criou para ser felizes. É o contrário. Então, se um espírito se coloca na condição de malfeitor, é provisório. Nas mesas mediúnicas das nossas casas, quando um malfeitor sois engendrando coisas más, prejudicando uma família, uma pessoa, quando ele vem e manifesta-se, se esclarece e diz por que está fazendo e é apresentado uma proposta diferente de encaminhamento, ele vê os benefícios. Uma família que há muito tempo não vê. Um sofrimento que há muito tempo não cessa e num passe único, a dor minorou, se não totalmente desapareceu. Aquele perseguidor agora se sente aliviado. E vai ficar o quê? Agradecido por ter vindo aqui. Ao invés de ter sido expulso, excomungado, preso em alguma região do umbral, pior ainda, ele agora foi auxiliado. Para nós é uma coisa corriqueira. Atende mais uma pessoa, atende mais outra pessoa. A gente passa com vários obsessores, mais um agora, mais um depois. Mas para aquele nosso irmão que está sofrendo, às vezes, há séculos, aquele atendimento, aquele auxílio, fez com que ele recebesse socorro 100%. Para ele foi 100% de socorro, não foi mais um. A vida dele vai mudar completamente. Ele vai deixar de andar no umbral das trevas e vai continuar na erraticidade, purgando ainda suas imperfeições, como vamos falar daqui a pouco. Mas não mais obsediando. O obsessor é o maior sofredor. Deus, em sua lei, não reservou um lugar, um local de sofrimento e dor. Muito pelo contrário, as punições não são eternas. Sempre que considerar o conceito de liberdade, nós vamos imaginar que Deus nos dá o direito de livre escolha. É uma questão de livre-arbítrio. Aquele obsessor que falávamos agora há pouco, quando a gente indaga a ele, não é melhor um outro caminho, ver a tua família, não é melhor estar com ele? O que tu acha de nós tentarmos reencontrá-los? A decisão naquele minuto foi dele, soberana, exclusiva. Claro que ele estava sopesando benefícios. Mas quem não quer voltar a ser feliz quando está equivocado? Quem não quer ser perdoado e recomeçar de novo? Ali ele tem o livre-arbítrio de continuar ou de mudar totalmente a sua vida. O conceito que nós temos que lembrar, que para a espiritualidade inferior que está no umbral das trevas, vige, é liberdade. A mesma liberdade que faz com que o espírito superior adentre as regiões umbralinas para auxiliar. E para ele não é um pesar, porque a sua vida é auxílio, é amor ao próximo. É uma escolha. Jesus reencarnou e esteve entre nós por uma escolha soberana. Uma escolha de amor aos seus irmãos. Aí está uma grande importância para nós. Se escolhermos bem, o padrão vibratório e de sintonia que nós vamos estar vai ser condizente com essa escolha.
Então, se eu tenho dificuldades, se eu passo pesares, se eu passo todo tipo de dificuldade, de uma hora para outra, se eu largar lá essa sujeira e ir para o lado de cá, assim como o malfeitor foi encaminhado, nós também deixamos de ter uma vivência com nossos irmãos das trevas do umbral e passamos a ter convivência com os espíritos mais condizentes. Isso é tão grave assim, que por escolher andar com malfeitores, nós adoecemos o corpo físico, nós dementamos as nossas condições intelectivas, nós fizemos de um tudo, e é a nossa escolha. Não foi alguém que escolheu por nós, ou uma punição. Se eu não escolhi agora, escolhi antes. Está voltando. Na questão 1009 do Livro dos Espíritos, o Kardec vai perguntar: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Há espíritos eternamente fadados a sofrer? O Espírito vai responder. O Espírito aqui é Paulo Apóstolo. Destruís mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo. É inadmissível às vossas crenças, como o é aos vossos corações. Pergunta para uma mãe que um filho traficante perde a vida, se ela não tem esperanças que ele vai ser recuperado na espiritualidade. Que o filho alcoolizado bate o carro e desencarna, que ele não vai ser socorrido. Aquela intuição de mãe, aquela certeza, é a certeza que todos nós temos que ter, porque Deus é amoroso, justo e bom. E dessa maneira, aquela mãe intui com muita clareza que seu filho vai continuar vivo e vai ser auxiliado tão logo escolha ser. Tão logo purgue, jogue para fora as suas imperfeições. Na 1012, haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo os seus merecimentos? As penas e os gozos, as coisas boas, são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. Cada um escolhe onde vai. Cada um carrega o dom de ser capaz e ser feliz, como na música. Então, meus irmãos, onde é que é o umbral? Onde é que está esse local que tanto nós tememos quando vemos aquelas cenas do nosso lar, senão onde a nossa consciência nos coloca? Podemos fazer do umbral das trevas a nossa casa. O nosso trabalho, lá no local onde estudamos. Na associação religiosa que frequentamos, há pessoas e há grupos que fazem isso. Destroem o trabalho. Atrapalham a evolução de muitos. E quem fez isso, quem fez aquilo, foram as nossas escolhas. A maneira mais adequada de evoluirmos nesse caso é reconhecermos que somos espíritos. Se nós, espíritas, reconhecermos que somos espíritos, já é uma grande evolução, porque parece que a gente vive achando que é corpo físico. É tudo para agora, é tudo para satisfazer as necessidades, e aí vai lá a lei divina e nos dá um refreamento, dizendo, não é bem assim. Te acalma, você é espírito. Não violenta a consciência dos outros. A sua vai precisar reequilibrar-se agora de tanto que você fez com os outros. No momento que nós pensarmos como espírito, nós não vamos pensar uma existência, mas um conjunto delas. E vamos tentar planejar com que eu seja menos cruel agora, menos avarento, menos isso.
menos aquilo. Para numa próxima reencarnação eu conseguir ter aquela virtude. Não adianta eu tentar acordar caridoso amanhã. Não é um passe de mágica. É uma aprendizagem do espírito que é mais ou menos longa. Porque não é um favor da divindade, é um merecimento nosso. É nós que temos que merecer. Logo, precisamos ter o controle das nossas emoções. Se eu não quero estar numa situação de umbral, de trevas na espiritualidade, eu preciso ter controle dos meus sentimentos. Porque são os sentimentos que impulsionam o nosso pensamento. André Luiz Emmanuel, no livro Pensa e Viva, nos traz esse conceito. O sentimento empurra o pensamento. Alguém que pensa em cometer um crime, já o pensa porque o sentimento é ruim. Então, o trabalhar o sentimento vai fazer com que os pensamentos sejam de acordo. Foi por isso que André Luiz, naquela cena do filme, parou no umbral, nas trevas. Porque o seu comportamento, o seu pensamento estava exprimindo o que ele é como espírito, o que sente. E os pensamentos, meu irmão, minha irmã, eles vão gerar os atos. Nós pensamos e executamos. Fisicamente ou em espírito. Que pensar já está sendo realizado. Pode não ser consumado no mundo físico, mas nos fluidos já o foram. Se nós somos espíritos, nos convencemos que somos espíritos. Cuidamos do que nós sentimos e pensamos. Qual que vai ser a natural necessidade nossa? Manter essa nossa livre escolha em nossas mãos. Porque se nós perdermos a capacidade de escolher, como um presidiário perde a sua liberdade por escolher errado, perdeu o seu livre-arbítrio, e agora compulsoriamente vai passar um momento de sofrimento recluso, sendo recuperado, teoricamente, nós, se perdemos a responsabilidade de ter atos irresponsáveis, por livre, espontânea vontade, nós vamos ter a nossa liberdade também cerceada. Por quem? Por nós mesmos. Porque foram nós que escolhemos. Nós vamos então nos densificar, nos materializar e vamos viver aonde? Onde nós sintonizamos. Com quem? Com quem nós sintonizamos, com espíritos sofredores. E aí vamos reclamar que lá estamos sofrendo, que aqui está ruim, que lá não está bom. Quem é que escolheu? Não foi Deus. Não foi o mal olhado do outro. Ainda bota a culpa nos outros. Foi a gente mesmo. E a consequência de quem planta é colher. E cada um faz a sua. Quando nós nos programarmos para ser felizes e decidirmos ser, esse lugar onde purgamos, expiamos, que é a terra, que se deve entender por purgatório, dores físicas e morais, o tempo da expiação, do resgate. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Olha, que é um umbral maior que a terra, onde nós estamos purgando, botando para fora, nos purificando. É aqui. Onde estão os nossos irmãos da treva? Aqui. Onde vamos nos acertar todos e fazer com que a terra seja um lugar feliz? Na terra. Não tem um lugar específico. O que tem de específico são as nossas decisões. Nossa decisão de nos governar. E esse homem, Mahatma Gandhi, um pacificador,
ele vai dizendo que aquele que não é capaz de governar a si mesmo não será capaz de governar os outros. Sabe por quê? Que as pessoas não são governáveis, a não ser através do exemplo. Elas se deixam conduzir através dos seus líderes, lhe dando exemplo. E aí nós temos o Cristo Jesus, que nos conduz com muito carinho, passando pelo umbral, pela terra, pelo esse purgador, onde nós aqui, inferiores ainda, seus irmãos, espiamos, recuperamos as nossas faltas, fizemos as nossas provas para ver se estamos melhores, para evoluir. Ele passou por aqui, sem necessidade de estar conosco. Sua necessidade não. Necessidade nossa de estarmos com Ele. Ainda bem que Jesus escolheu. Ainda bem que fomos escolhidos. Será que vamos nos escolher ser felizes? A decisão é nossa. Uma boa noite, pessoal.